Boa noite, gente. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao 4º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, a UFSB. Hoje, com o tema Os Aspectos Linguísticos da Libras, que será abordado pelo professor mestre Everton Carlos Mato Marques, da UFCG. É um prazer ter o senhor aqui com a gente, professor. A gente está muito feliz e ansiosos. Eu sou a professora Daniane Pereira, eu sou uma mulher de descendência afro-indígena, de cabelos longos e pretos, rosto redondo, olhos castanhos escuros e com óculos na cor marrom, escura na parte de cima e mais clara na parte de baixo. Eu estou usando uma blusa cinza com o sinal do empréstimo linguístico de Eu Te Amo, né, na língua americana de sinais, escrito em preto, Libras. Eu estou usando um batom vermelho, 3 brincos pequenos em cada orelha e um colar colorido. Atrás de mim, eu tenho uma parede branca com um espelho do lado direito e do lado esquerdo um leque de enfeite. Eu sou a professora de Libras e de Educação Inclusiva aqui na UFSB, no campus Socígenes Costa, em Porto Seguro. Eu sou mestra em letras, graduada em letras português, em letras libras, em pedagogia e em normal superior. Eu sou especialista em Libras, em supervisão escolar, em educação à distância e em atendimento educacional especializado. Eu estou chefe da seção de atendimento educacional especializado aqui da UFSB também. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos no 4º encontro do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES. É através do GELES que a gente almeja congregar professores e acadêmicos da área de letras e educação, tradutores, intérpretes, tanto pessoas surdas como pessoas não surdas, e demais interessados em refletir e discutir sobre os aspectos que envolvem a língua de sinais, tais como aspectos linguísticos, contato de línguas, bilinguismo, aquisição de segunda língua, aquisição da LSB, oralidade e escrita da LSB, políticas linguísticas voltadas às pessoas surdas, tradução e interpretação, processo de ensino e aprendizagem como primeira e segunda língua, além de gerar orientações científicas e desenvolver ações de extensão, tais como apresentações de trabalho em eventos, organização de seminários, desenvolver oficinas de capacitação para professores que ensinam a língua portuguesa como L2 para alunos surdos, cursos de Libras, no momento a gente já está desenvolvendo um, cinema comentado, a gente já está na 5ª sessão do cinema comentado, chá com Libras, e esses eventos são ofertados tanto a discentes, a servidores e comunidade em geral. Isso conforme tem o decreto 5626, lá no artigo 14, né? Ele vai dizer que as instituições federais de ensino devem garantir obrigatoriamente às pessoas surdas acesso à comunicação, à informação e à educação. E nisso tudo ele vai englobar a questão de promover cursos de formação de professores, né? E apoiar na comunidade escolar o uso e a difusão de Libras. Mais uma vez eu agradeço desde já a presença das tradutoras e intérpretes de Libras, língua portuguesa, para tornarem esse evento acessível a toda a comunidade surda. Então, eu agradeço a Bianca Lorena Rodrigues Costa, Bianca é da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Eu agradeço a Maria Leidiane Rodrigues Pereira Reis, da Unimontes, a Raimires Costa Rocha, da Secretaria Municipal de Brumado, a Cristina de Paula, da Unimontes, do Instituto Federal, né, Cris? Esse evento vai ser gravado e a cópia do vídeo ficará disponível no canal do YouTube, o Observatório Inclusivo da UFSB. A gente pede que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho das notificações para receber um alerta assim que a gente postar algum conteúdo novo e deixe seu like, tá? Durante o evento, a gente pede que para vocês poderem participar melhor dos debates, das discussões, que vocês escrevam no chat, por gentileza, com letra de imprensa maiúscula, colocando na frente a hashtag GELES, ou levantem a mão
para poderem usar o áudio, tá? Até o final do encontro, a gente irá disponibilizar um link com o registro da frequência. Bom, e para a gente dar início ao nosso quarto encontro do GELES, eu convido o professor mestre Everton Carlos Matos Marques, da UFCG, da Universidade Federal de Campina Grande. Ele é mestre em Linguística pela UFAL, licenciado em Letras Libras pela UFSC. Atualmente, ele é professor na UFCG. Ele coordena o projeto de extensão Aulão Acadêmico em Libras. Acho que de todos nós que estamos aqui presentes, a maioria, se não todos, já assistiu os eventos de extensão do professor, o Aulão Acadêmico. O professor Everton Carlos, ele abordará o tema Os Aspectos Linguísticos da Libras. Sejam todos muito bem-vindos. Professor, muito bem-vindo ao UFSB e fique à vontade. Só um momentinho para eu organizar. Boa noite a todos. Eu estou verdadeiramente muito feliz de participar nesse encontro hoje com vocês, né? Um encontro onde discutiremos sobre a língua de sinais. Todo mundo disponibilizou esse tempo para estar refletindo, discutindo sobre a língua de sinais, trocando aqui esse conhecimento, né? Que é o quê? Colocando em evidência as pesquisas acadêmicas, né? E elevando-as sobre a língua de sinais. Quais são as minhas características? Eu estou de blusa amarela, eu sou moreno, uso costeletas, um bigode também, cabelos pretos. Tenho aqui atrás uma parede branca. Aqui ao lado tem uma janela. Eu organizei para hoje, aqui sobre o encontro, primeiro eu gostaria de parabenizar a Daniane, né? Agradecer pelo convite e parabenizar por esses encontros que têm acontecido. Obrigada, Daniane. Agora vamos dar início, então, às apresentações, tá? Esse tema de hoje, ele é muito importante e é de responsabilidade nossa para que compreendamos. Então, vocês podem me perguntar, tá? Qualquer dúvida que estiverem. Vocês estão conseguindo enxergar o slide? Eu que devo colocar? Ou vocês estão vendo os slides? O slide não tá. Pergunta para ele se ele quer colocar o que é que a gente coloca. Ah, foi isso. Eu pensei que vocês iam apresentar o slide. É que como pediu antes, né? Como pediu antes o slide, ele pensou que a gente... O que ele preferir. Eu estou baixando aqui. Se precisar eu passar, não tem problema. Então, ele vai esperar você compartilhar o slide, Dani. E até mesmo, muitos tutores três vezes para a construção da comunidade, para a campanha de vacinação antirrábica, para ser realizada na doutorada. Pode passar o próximo slide. Então, hoje eu vou apresentar para vocês sobre o tema aspectos, né, linguísticos da Libras.
Então, o nosso objetivo, né, o foco é estudar a língua de sinais. Então, como nós vamos estudar, analisar essa linguística, fazer essa análise, por exemplo, fonológica, morfológica, a sintaxe, a pragmática, né, a semântica. Então, vai ali daquele pequeno, né, para o maior. Pode passar, né? Estão, então, colocados aí o que nós vamos estudar, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Em português, nós estamos mais acostumados, né? Mas eu vou passar um exemplo para vocês sobre como é a fonologia, a fonética da Libras, a morfologia, né? Vou mostrar para vocês para fazermos a comparação com a língua portuguesa, tá? Então, vamos usar a língua portuguesa como referência. Pode passar. Alguns de vocês já estudaram, né? Já conhecem o que é a questão teórica, né, da linguística, os teóricos, que são Saussure, né? Esse é o sinal Saussure. Ele é o mais famoso, né? Conhecido aí por muitos como uma referência. E em segundo, Noam Chomsky, que também é muito famoso na área da linguística. Então, temos hoje pessoas que usam Noam Chomsky como referência para os estudos linguísticos. Né? Ele morou lá nos Estados Unidos e Chomsky, ele já participava de palestras, né, falando sobre esse tema tão importante que é o estudo das línguas de sinais e não somente da oralidade. Então, Chomsky, ele lutou, se esforçou para mostrar e defender a causa do uso da língua de sinais. Eu realmente fiquei bem admirado com essa questão de Chomsky. Por isso ele é tão famoso na área da linguística, ele se esforçou em demonstrar a importância das línguas de sinais há muito tempo atrás. Então, ele percebeu que existia uma linguística e focalizava-se muito mais na oralidade e não na língua de sinais. Então, ele pensou que o surdo, né, ele não é como o ouvinte. Então, tem que ter uma maneira diferente de raciocinar essa questão linguística, de pensar e analisar sobre ela, não da mesma maneira que da forma oral. Então, hoje, a linguística ela é vista e analisada com esses dois olhares, utilizando a língua oral e a língua de sinais. Pode passar. Vou começar, Bi. Então, relacionado a esse tema, né, a teoria linguística da língua de sinais. Quem são essas pessoas? São pesquisadores na área da linguística de sinais, das línguas de sinais. Vocês, alguns já estudaram, outros não, então eu quero apresentar a vocês esses estudiosos. Por exemplo, nós temos primeiro o William Stoke, né, que ele é considerado, né, ele foi o primeiro pesquisador na área da linguística das línguas de sinais. Porque antes, pessoal, não existia esse valor dado às línguas sinalizadas. As pessoas não acreditavam nessas línguas. Mas o professor William Stoke, ele foi o primeiro a pesquisar e dar esse valor, a lutar, né, para as línguas de sinais serem reconhecidas, assumindo pesquisas e mostrando a capacidade dessas línguas, tendo o mesmo valor que as línguas orais. A fonologia,
Mas agora eu quero mostrar também a vocês o próximo tema. De agora em diante, surgiram surdos, nome Ted Supala, ele é o surdo, e ele também foi um pesquisador na área da língua de sinais americana. E a Carol Paden, também uma pesquisadora na área da língua de sinais. A Carol, hoje, é muito famosa, é uma pesquisadora famosa dos Estados Unidos, né? Já muitos materiais e artigos da área, todos relacionados a esse tema da língua de sinais. Essas pesquisas relacionadas à linguística da língua de sinais aqui no Brasil, como elas começaram? Vamos ver. Pode passar, Dani. Então, na primeira foto, nós temos a Lucinda Ferreira Brito. Este é o sinal da Lucinda. Ela é professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pesquisadora também na área da língua de sinais, língua brasileira de sinais, e também muitos materiais já feitos por ela nessa área. Ela foi a primeira pesquisadora linguística da língua brasileira de sinais. E a segunda sim, desculpa. Por exemplo, temos a Ronice, e a Tânia Felipe. Este é o sinal da Tânia Felipe. Então, são pesquisadoras ouvintes que vieram após essas primeiras aí. Temos também a Ana Regina, que é essa que está na foto aí, que este é o sinal da Ana Regina. Ela é surda. Hoje, ela reside em Brasília. Ela foi a primeira pesquisadora, primeira surda, né, a estudar a língua brasileira de sinais. Então, essa pesquisa começou a crescer, né, o interesse, o conhecimento acerca da língua de sinais. Hoje nós já temos muitas pesquisas na área, mas é claro, ainda precisam de mais pesquisas. Pode passar, Dani. Vamos falar agora sobre a criação do curso de Letras Libras. Como surgiu esse curso? Né? A história ela nos mostra que ele como deu início a isso. O curso de Letras Libras, ele começou no Brasil no ano de 2008, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Lá começou a primeira turma. E essa oferta, começaram as pesquisas também na área, e os surdos começaram também, a partir do Letras Libras, a fazerem cursos de mestrado, doutorado. Antes, em 2008, só tinha Letras Libras na Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, nós já temos 40 instituições aí que ofertam o curso de Letras Libras em todo o Brasil. Também temos o Letras Libras não somente nas universidades públicas, mas também nas particulares, né? Então, nós percebemos a abrangência dessa oferta de cursos e o quanto isso é importante também para o aprendizado da língua de sinais. As pesquisas, ajudam muito nas pesquisas também. Pode passar, Dani. Percebam agora
uma grande diferença. As línguas orais, elas já têm muito tempo de estudo. Vamos colocar aí mais de 5.000 anos, elas já são estudadas. Então, já existem muito estudo na área da língua falada. Nas línguas sinalizadas, essas pesquisas começaram em 1960. Então, pouco mais de quase 60 anos. Agora, sim, tem essa pesquisa, mas antes não havia. Agora ela está crescendo. Por exemplo, onde eu trabalho, na Universidade Federal, na Universidade Federal de Santa Catarina, os surdos professores, eles possuem mestrado, possuem doutorado, né? Essa oferta aumentou bastante. Próximo, Dani. Então, quero que vocês vejam essas imagens e imaginem, né? Em língua de sinais. Percebam nas duas, né? O mar, muito bonito. Mas veja além disso, no outro, no fundo do mar, né? O que tem dentro dele, ali debaixo da água. Vocês conseguem ver o mergulho? Então, é necessário, para ir até lá, um barco e os aparelhos de mergulho. Assim conseguem mergulhar. Conseguem entrar para mais profundo no mar. E assim poder visualizar o que há lá dentro. E encontrar diversas coisas, as águas vivas, os animais aquáticos, o que tem debaixo da água. Do mesmo modo, a língua de sinais. Então, vendo o surdo sinalizar, nós percebemos que há muitas formas de encontrar essas pessoas, de melhorar essa comunicação. Análise. Então, são muitas formas de analisar os contextos. Aqui, nós apresentamos a linguística, né? Nós temos as línguas orais, ou as línguas, né, que são bem amplas, são maiores. Mas nós podemos ver, por exemplo, que todas as línguas, elas são um fenômeno natural. O inglês, o árabe, tupi, este é o sinal. Língua de sinais, ASL, que é a língua de sinais americana. Então, os surdos, eles se comunicam e conseguem entender essas outras línguas de sinais, assim como músicas, né, onde tem a emoção, onde tem uma troca, as relações permitem isso. Os acontecimentos passados também, independente do futuro, de como o surdo está. O surdo, ele tem essas ideias, ele tem esse entendimento da língua de sinais. Pode passar, Também na linguística, nós temos esses viés aí que são colocados, né? São esses caminhos aí. Essas interfaces, por exemplo, né? A biolinguística. Como seria a biolinguística? A sociolinguística, a neurolinguística e a psicolinguística.
Então, cada uma delas tem suas explicações, suas pesquisas na área da língua de sinais. Eu quero mostrar a vocês, por exemplo, na sociedade. Pode passar, Dani. Estou precisando de apoio, Ramires. Pode ser, Cris. Tá. Então, na área da sociolinguística, nós queremos que vocês respondam. Aí no chat, pode ser no chat. Aí vocês podem responder. Eu vou perguntar e aí vocês podem dar um comentário. Principalmente ouvintes. Já aconteceu, por exemplo, de vocês em algum curso, um curso básico de Libras, de língua de sinais. Vocês estão aprendendo lá no curso básico, e aí, por exemplo, um sinal, deixa eu pensar, por exemplo, tem há variações de sinais. Deixa eu pensar num exemplo. O sinal de inclusão. Inclusão. Vocês entenderam? Então, no caso desse sinal, às vezes, é utilizado esse sinal para inclusão. E aí, depois, também utiliza este sinal para inclusão. E também este sinal para inclusão. E ainda tem um outro. Não, só esses três mesmo. Então, tem essa variação nos sinais. E aí a pessoa fica angustiada. Poxa, eu estou aprendendo. E por que existe essa variação? Fica angustiado com tantos sinais para uma mesma palavra. Isso acontece com ouvintes? Essa variação? Já aconteceu com vocês? No português também acontece, né, essa variação linguística. E na língua de sinais também acontece esse tipo de variação. Aí Roberto falou que já. Então, acaba ficando angustiado, né, com essa variação. Às vezes, vocês podem falar qual é o melhor, qual é a melhor escolha? É o primeiro sinal? Ou é tudo a mesma coisa? Ou é igual? Né? Mas, na verdade, é normal acontecer esse tipo de variação. Isso acontece em todas as línguas acontecem essa variação linguística. Então, a própria língua, né, ela é ampla, então ela tem essas variações, essas diferenças, e é normal isso acontecer. Outro exemplo, obrigada pelas respostas de vocês, por vocês responderem. Quer que eu continue, Dani? Ramires. Pode ser, Cris. O sinal de mãe. Esse sinal, como é que vocês fazem esse sinal? Obrigado, Dani. Esse sinal para mãe. Mas existem aqui 6 pessoas, né, 6 variações de sinal para mãe. Veja o primeiro. Mãe. Segundo, datilologia. Terceiro sinal, mãe. Mãe. Esse também para mãe. E o sexto sinal, esse aqui para mãe também. Então, percebam, temos 6 variações para um único sinal, de acordo com cada região. Aqui alguém está falando que não está vendo o palestrante. Então, viram aí, pessoal, 6 variações para o sinal? Então, são muitos sinais. Por isso que a língua de sinais, ela tem essa variação. Mas, para acontecer de você não entender, pergunte o sinal. Qual o nome? É bem simples, tá bom? Pode passar, Dani. Agora vamos falar sobre quantas línguas de sinais existem no mundo. Né? Então, na pesquisa,
realizada neste site, né, que é responsável por fazer essa captação de dados, mostrou que existem as línguas faladas e as sinalizadas. Hoje, mais ou menos, nós temos 200 línguas de sinais no mundo. Mas eu quero perguntar a vocês, aqui no Brasil, quantas línguas de sinais nós temos? Respondam, por favor. Quantas línguas de sinais temos aqui no Brasil? Uma língua? A Libras? Só ela? Estamos vendo aí. Isso, tem as línguas indígenas. Agora respondeu uma língua. A Libras, ok. Tem uma pesquisa, né, que mostra... Passa, por favor, Dani. Que no Brasil, nós temos aqui 16 línguas de sinais. No Brasil. 16. Mas por que isso? Bem, a Libras é já uma língua, né, a língua nacional, em todos os estados. Né? Então, nós temos a língua a Libras, né, já é reconhecida pela lei, é a mais utilizada. Aqui no Brasil, a Libras. Mas temos outras línguas, em torno de 16 línguas no Brasil. Como isso acontece? São línguas sinalizadas, por exemplo, línguas usadas nos indígenas. Parece que, né, em duas comunidades, né, que existem duas línguas diferentes de sinais nessas comunidades indígenas. Esse sinal aqui de gato em Libras, na língua de sinais indígena, é este o sinal para gato. Por exemplo, se em Libras temos esse para árvore, na língua de sinais usada pelos indígenas, este é o sinal. Existem vários outros. Os surdos em outras cidades, que não têm contato com a Libras. Esses surdos dessas cidades, eles desenvolvem dentro dessa cidade um modo de se comunicar. Ele fez esse sinal de criar. Para isso. Então, dependendo dessas regiões, né, são pequenos grupos de surdos que não têm contato com outros surdos e sinalizam, né, tem uma língua independente ali também. Agora, vamos falar, né, sobre o William Stoke. Ele foi o primeiro linguista a estudar a língua de sinais. Ele é considerado o pai da linguística das línguas de sinais. Agora, para vocês... Pode ir, Tamires. Questão de fonologia que ele fez, né? Isso. Sobre a fonologia da língua de sinais. Pode passar. Pode passar, Dani. No slide mostra também o material impresso, é um dicionário antigo. E aí, nesse dicionário, algumas páginas mostram um livro de cor marrom, e aí mostra o exemplo. Tem uma foto com 3 imagens, 3 sinais. Esses 3 sinais aqui que eu estou fazendo. Esse primeiro sinal, o segundo e o terceiro,
Na imagem, ele mostra um movimento circular, um na testa, depois na boca e o outro no nariz, em formato triangular, perto do nariz. O terceiro já é no queixo, abaixo do queixo e na frente do queixo. Então, é na testa, no nariz e no queixo. Eles se parecem, mas utilizam parâmetros e movimentos diferentes. O lugar onde é feito é diferente, que é na testa, no nariz e no queixo. Isso significa o quê? Cristo, pode continuar que a tela tá embaçando aqui para mim. Então, esses sinais feitos na testa, no nariz e no queixo mostram que são feitos em pontos de articulação diferentes, em lugares diferentes. Como assim? De acordo com a fonologia... A internet dele, Rai. Eu estou conseguindo enxergar, mas bem embaçado. Pode passar. Por exemplo, tem os parâmetros da língua de sinais. Alguns talvez vocês já conhecem, né? Talvez já tenham estudado. Né? Então, vamos aproveitar para mostrar para vocês como funciona. Os parâmetros na língua de sinais, de acordo com Stoke, né? Ele examinou e pesquisou 3 parâmetros. Por exemplo, as configurações de mão, o ponto de articulação ou locação e o movimento. Mas como assim? Lá da frente eu vou explicar para vocês. Um outro estudioso, chamado Batson, ele complementou esses parâmetros com a orientação da mão e a expressão facial e corporal. Mas para que esses parâmetros? Né? Para que essa união de parâmetros? Então, com esses 5 parâmetros, se constitui um sinal. Por exemplo, quando a gente utiliza esse sinal, né? Esses 3 sinais, ele é composto desses parâmetros, né? Comparando, por exemplo, na Libras. É a união de palavras, a mesma coisa, os parâmetros. Pode passar. Nessa imagem, mostra o novo livro, o novo dicionário, que já foi feito pela Ronice. E nele se encontra 79 configurações de mão. 79 configurações. Um sinal, por exemplo, deixa eu pensar. O sinal de TV, televisão. Qual é a configuração de mão do sinal de televisão? Não pode ser feito com essa configuração, nem com essa, ou essa. A configuração de mão correta é essa aqui. Um L em ambas as mãos, os 3 dedos fechados, formando um L em ambas as mãos. Essa é a configuração de mão para o sinal de televisão. Pode passar. Essa imagem mostra um outro exemplo de configuração de mão. Por exemplo, o sinal de estática. O que significa? 1 centímetro. Por exemplo, o sinal de falso. Falso utiliza só um dedo polegar. Falso, o dedo para dentro. O outro sinal é o sinal de dinâmica, que significa que tem 2 centímetros. Por exemplo, o sinal de esperto. Esperto. A configuração de mão é essa, e depois faz esse movimento. Já muda. A configuração de mão modificou. Já é essa aqui, ó. Eu quero que vocês comentem aí no chat a diferença de estatística e de dinâmica. Vocês podem mencionar outros exemplos aí no chat, por exemplo, com configuração de mão, de televisão. A gente usa uma configuração de mão.
Isso no modelo estático. Outro exemplo, deixa eu pensar. CD. CD. Observaram? Tem duas configurações de mão, o C e o D. Deixa eu pensar em outro. Ah, comentou ali, ó. Trabalhar. Correto. Utiliza só uma configuração de mão. É um sinal estático. E o dinâmico? Muito bem, parabéns, pessoal. Correto. Tem duas configurações de mão. Aposentar, a configuração em A e depois em P. São duas configurações de mão, um sinal dinâmico. Pagar, o sinal de pagar. Também. Começa com essa configuração de mão e termina nessa. Também, você pode utilizar 3 juntamente com a palma da mão, né? O dinheiro, você faz o sinal e utiliza a palma da mão como apoio. Pode passar. Nessa imagem, mostra que os sinais, eles podem ter ponto de articulações diferentes, que é o lugar onde a gente toca no corpo. Pode ser na testa, pode ser no rosto, no corpo, no espaço. Por exemplo, o sinal de limão. Não pode ser na testa, não pode ser no braço, no busto, no pescoço. O significado muda. Se for no pescoço, é o sinal de sujo. Se eu fizer aqui, é sujo. Em cima, é limão. Um outro sinal. Merecer. Esse é o sinal de merecer. Prefeitura. Ciúmes. O lugar correto é no cotovelo. Pode passar. E pode também ter sinais feitos no espaço neutro, que não utiliza o corpo, né? Não toca no corpo. Por exemplo, o sinal de madrugada, estrela, chuva, avião. Outro sinal, atrair, comer. Todos esses sinais são feitos em um espaço neutro, um espaço vago. Eu não toco no meu corpo. Pode passar. E aí, um outro parâmetro, né, é o movimento. Um outro ponto é o movimento, que a gente utilizamos nos sinais. Por exemplo, o sinal de morrer. Morrer tem esse movimento, né? Esse movimento reto, retilíneo. E tem o movimento helicoidal. É este movimento aqui, ó. O segundo, macarrão. Eu não posso fazer assim, eu tenho que fazer o movimento reto, tem que ser o movimento helicoidal. Para o sinal de macarrão. Outro sinal, associação. Solteiro. Bicicleta. Ou pedalar. Utilizo o sinal de movimento. Brasil, usa esse movimento. Então, são vários pontos, né, para o movimento. Pode passar. Essa é a orientação, né? Para onde será feita a orientação do meu sinal? Como será feito? Por exemplo, temos 6 tipos. Pode ser com a mão virada para trás ou a mão virada para frente. Pode ser para cima, para baixo. Por exemplo, o sinal de eficaz, né, habilidade eficaz, é feito com a palma da mão para cima. Sinal de trabalhar. A palma da mão já fica para baixo. Trabalhar. Se eu levanto, já é outro sinal. É o sinal de televisão, com a palma da mão para frente. Se eu deito, é o sinal de trabalhar. Se eu coloco a palma da minha mão para baixo. Sinal de coisas. A palma da minha mão
está para dentro, virada para mim, para dentro. Não consigo ver as palavras, está muito pequeno. O sinal de cuidado. Cuidado. Já. Para fora. A palma da mão virada. Para fora. Pode passar. Esse daí é a expressão facial, é o último parâmetro, né? Da Libras, é o 5º parâmetro. Às vezes nós utilizamos as expressões faciais, do qual a gente utiliza o rosto, né? Parte do rosto. As sobrancelhas, que podem ser arqueadas ou para baixo. Mas como assim? Por quê? Os olhos, que a gente pode movimentá-los. As bochechas, por exemplo, deixa eu lembrar. Gordo, né? Gordo, a gente utiliza a bochecha inflada para fazer o sinal de gordo. Os lábios também, né? A gente utiliza os lábios para fazer o sinal de movimento. Helicóptero, utiliza os lábios para fazer o movimento do helicóptero. Então, é importante utilizar a expressão facial. Pode passar. Um outro exemplo que a gente pode comparar com as línguas orais é o gato. O gato, ele tem um contexto. Né? Na língua de sinais também tem. Por exemplo, a gente pode utilizar qualquer outro sinal. Vocês podem mencionar algum outro sinal, algum outro exemplo. Vocês podem falar um sinal, qualquer um sinal, vocês podem falar, qualquer palavra. Comentem aí no chat, qualquer palavra. Beleza, ok, obrigada. O sinal de cantar. Quais são os parâmetros do sinal de cantar? Configurações de mão em C, é feito no espaço neutro, eu não toco no meu corpo, o espaço é neutro, vago, a configuração de mão em C e o movimento. Movimento para cima e para baixo, girando? É esse movimento? Não, é um movimento alternado para frente e para trás. E qual é a orientação? A orientação para a direita e para a esquerda? Isso. E a expressão facial para cantar? Eu utilizo esse semblante para o sinal de cantar, ok? Então, a gente vai unindo todos esses parâmetros para a constituição de um sinal. Ok? Pode passar. Aí mostra um exemplo, né? Que utiliza a mão. A gente utiliza a palma da mão. Eu não consigo ver o nome embaixo. É água. Por exemplo, o sinal de água. Pode ser feito assim. Mas qual é o correto? A mão direita ou a mão esquerda? Eu posso fazer água com essa mão ou água com essa mão. Significa a mesma coisa, não tem diferença. Também o sinal de chefe, de dono. Eu posso fazer com essa mão do lado direito ou com outra mão do lado esquerdo, que vai significar a mesma coisa também. Tem o mesmo significado, não faz diferença o lado que eu faço. Pode passar. Isso. Aí mostro o lado da mão dominante, né? Ativa dominante, que é a mão que eu utilizo para fazer os sinais, que a gente chama de mão ativa. Por exemplo, o sinal de trabalhar, movimento, e de passiva, que é a mão não dominante. Pode passar. O sinal de lei, por exemplo.
Eu uso a mão ativa e a mão passiva como apoio para fazer o sinal de lei. Outro sinal é o sinal de fingir. Na mão ativa, eu uso essa configuração de mão, e na mão passiva, eu uso a palma da mão aberta. O sinal de árvore. E outro sinal é o sinal de intérprete. Mas se acontecer, por exemplo, de utilizar, né, se uma pessoa, né, ela só tem uma das mãos, como é que ela faz? E aí, qual a mão que ela usa? A mão ativa ou a mão passiva? E aí? Por exemplo, o sinal de segurar. Qual que vai utilizar? Então, é melhor utilizar a mão ativa, se uma das mãos estiver inutilizada ou ocupada. Ler, fingir, para fazer esses sinais. Aí você pode escolher, né? Árvore. Se fizer ao contrário, possa ser que não entenda nada. Aí na gravura a gente pode perceber o surdo conversando, né, por meio de vídeo, e a outra no telefone. Ela utiliza só apenas uma das mãos para conversar. Por exemplo, o sinal de encontrar. Aí eu posso fazer assim, onde? Com uma das mãos só. Shopping. Hora. O sinal de carro. É feito com as duas, eu posso fazer assim só com uma. O sinal de pronto, já. Esperar, espero. Então, isso é amplo, né? Eu posso utilizar uma das mãos para fazer sinais. É importante pesquisar, fazer essa pesquisa. Então, é importante que vocês façam essa pesquisa sobre o tema. Ok? Pode passar. Nesse slide, eu posso perceber o quê? Tá. Por exemplo, no sinal de casa. O sinal de bebê, sinais utilizados no Brasil, sinal de bebê, escova de dente, telefone, bicicleta. São sinais icônicos, porque são sinais que parecem, né, com a imagem do desenho do ouvinte. Então, a gente chama isso de sinais icônicos, que são sinais parecidos com a imagem. É possível identificar. Vocês conhecem os sinais icônicos? Pode passar. Pode deixar, Rai. Então, como é explicado a questão dos sinais icônicos? Pode passar, Dani, por favor. Obrigada. Pergunto a vocês, em língua de sinais, sobre a língua de sinais, ela é icônica? Então, um exemplo. Aqui no Brasil, temos o sinal de árvore. Esse aqui é o sinal utilizado. Em outros países, são sinais diferentes. Como, por exemplo, na China, eles utilizam esse sinal. Em outro país, eles utilizam esse sinal aqui, para a árvore. Todos eles são árvores. Se eu for até outro país, eu consigo identificar essa sinalização dessa forma? Ou dessa forma aqui, eu consigo perceber esse sinal? Então, eu não consigo perceber. Então, como explicar as línguas de sinais sobre a questão da iconicidade? Então, sobre a iconicidade, é perceptível. Porém, também temos a questão dos sinais arbitrários, que podemos ser percebidos pelas línguas de sinais. Porém,
esses sinais habitais têm essas diferenças. Por que isso ocorre? O sinal de árvore, vocês sabem, né? Vocês conseguem ter essa percepção, né? Então, ele é um sinal que se mostra. Porém, em outro país, são línguas de sinais diferentes, igual dessa forma que é essa sinalização aqui. Outro exemplo que eu quero que vocês prestem atenção passa, por favor, o slide, por gentileza. Obrigada. Exemplo, antes, nas línguas de sinais, o sinal de pavão. Antes, o sinal de pavão era esse aqui, o sinal utilizado. Mas, em um dado momento, houve uma variação, uma mudança desse sinal. Hoje, o sinal é esse aqui que eu estou sinalizando. Então, vocês perceberam que a questão da iconicidade, ela teve uma redução, né? O sinal que era sinalizado em um espaço maior, teve uma mudança e hoje ele é sinalizado dessa forma. Porque ficou até um sinal um pouco mais confortável, né? Porque olha o esforço que a gente precisava fazer, né? Um esforço físico. Então, sinalizando dessa forma, ficaria mais fácil. Próximo slide, por favor. Vamos fazer aqui bem rápido essa questão da morfologia das línguas de sinais. Por exemplo, sobre questão de horas, né? Hora de duração. 1 hora. Eu pergunto assim, ei, qual a duração da aula? Aí me responde, 1 hora, dessa forma. Ok. Também posso falar assim, 2 horas, dessa forma. Significa o quê? Significa que o significado ele teve uma variação. Igual quando eu sinalizo dessa forma, tem a variação de significado 3 horas, 4 horas. Tem os significados diferentes, né? Então, parece que é agregado o morfema. Ele agrega a sinalização e aí ele tem um significado diferente, né? Quando eu faço a sinalização dessa forma, 1, 2, 3, que eu mudo a minha sinalização, eu mudo o morfema, então muda a questão do significado. Questão também do dias, 1 dia, 2 dias, 3 dias. Também tem a mudança de significado quando eu agrego. Próximo slide, por favor. Próximo, por favor. Volta, por favor, Dani, desculpa, volta. Vocês, alguns, né, devem conhecer um exemplo. Os ouvintes, né, conhecem a questão dos verbos. O verbo ouvir, né? Então, quando a gente pede assim, olha, repete, repete. O segundo exemplo é sentar. Uma vez significa o substantivo sentar. 2 vezes a repetição do movimento, a repetição do movimento já significa o quê? O sinal de cadeira. Então, essa substantivação do verbo também, né? Próximo slide, por favor, Dani. A derivação, 0. O que ela vem a falar? Exemplo, sinal verbo substantivo. Olha, sinal aqui de carro. Também o sinal de dirigir é o mesmo sinal para os dois enunciados. O outro é eu comprei um carro novo. Meu pai, ele dirige caminhão. Então, vocês perceberam que a sinalização foi igual para carro e para dirigir? Também um outro exemplo é eu amo minha vida e eu quero viver mais. Vocês perceberam que o verbo e o substantivo, eles são iguais nessa sinalização aqui da derivação 0? Um outro exemplo, eu gosto de brincadeira. O outro exemplo, o meu filho, ele quer brincar na rua. Então,
vocês perceberam que o verbo brincar e o substantivo brincadeira são iguais? Eles não tiveram variação na sinalização? Isso aí quer dizer a derivação zero. Ok? Pode, por favor, o próximo. Aqui é a composição. Então, assim, isso precisa ter mais pesquisas em relação à composição. É a questão da palavra sofá e cama. Também da questão do beija-flor. São palavras que têm seus significados, né? O significado raiz. E um outro significado é sobre a aglutinação. O que é a aglutinação? É a fonologia dessas palavras aglutinadas, né? A junção dessas palavras. Um exemplo é a palavra pernilongo. O outro exemplo é a palavra aguardente. Pernilongo, perna mais longo, né? Então, pegamos duas palavras e fizemos a união dessas duas e temos uma nova palavra, né? Temos a formação de uma nova palavra. Isso como acontece nas línguas de sinais? Próximo, por favor. Primeiro exemplo aí é zebra, né? Sim, olha, a palavra cavalo, mais a palavra zebra. Então, não teve mudança na sua fonologia, ela permaneceu a mesma. Cavalo, zebra. Aí temos o sinal de zebra. O outro é almoço, né, que é comer meio-dia. O outro é leão, leoa, né, que são leão, mais bolinhas, né. O sinal de onça também é esse sinal aqui. Então, são palavras, né, palavras raízes, né, que são unidas, e aí tem um novo significado. A aglutinação, temos um sinal, outro sinal, que unidos temos uma fonologia diferente. Um exemplo, letras, desculpa, e libras. Quando unidas, temos a formação de letras libras, do sinal de letras libras. Desculpa, gente, perdão. Letras, o sinal de letras esse, o sinal de libras este aqui. Quando fazemos a união desses dois sinais, e criamos um novo sinal de libras. Tá vendo aqui que eu tiro parte desse sinal e formo um novo sinal. O sinal de igreja. O sinal de escola. Por quê? Temos o sinal aqui de casa e estudar. O sinal de estudar tem esse movimento, não é repetitivo. Quando eu faço a junção desses dois sinais, casa, escola, casa, estudar, eu tenho o sinal de escola. Próximo, por favor, Dani. Olha, eu fiquei preocupado com o tempo e eu quero falar com vocês que nessas questões dessas frases é muito importante o quê? Vocês terem atenção à pragmática, à semântica, assim, sobre a questão do uso desses sinais. Porque temos muitos tópicos dentro dessa área a serem estudados e nós demandamos de bem mais tempo. Então, assim, Daniane, ela já fez várias lives, né? Já participou de várias lives no YouTube, a qual eu ministro, que vem explicando sobre dessas questões. Outro exemplo é que nós vamos ter uma live sobre semântica pragmática, né? São várias sequências e a gente aprofunda mais o tema. Então, eu acho muito importante, de grande valia, que todos vocês participassem, né? Próximo slide, por favor.
E eu também quero informar a vocês que amanhã à noite eu estarei no Instagram sobre o aulão acadêmico em Libras e nós vamos iniciar, né, com o tema o ensino de Libras como L1 na educação infantil. Então, todos vocês podem assistir, é gratuito, vocês podem participar, não tem nenhum custo. Também haverá emissão de certificado. E é no Instagram, viu, gente? Amanhã. Então, aproveitem essa oportunidade e nos sigam também nessas redes sociais. Também tem o YouTube. O nome é Everton, com W. E aí temos vários vídeos, né? Também desejo encontrar todos vocês lá. Muitíssimo obrigado por esse momento, por essa troca de experiências, né? Por essa interação que tivemos, pelas respostas no chat, pela participação. Agradeço também as intérpretes, né? Parece que foram 4, né? Tivemos esse revezamento, foram 4 intérpretes. Agradeço elas também. E agradeço vocês, participantes. Agradeço a Daniane por aqui. Muito obrigada a todos. Nossa, professor, a gente é que agradece a sua presença. Eu vou colocar a pergunta Eu vou colocar a pergunta de Wani primeiro, e depois eu vou questionar sobre o dia, porque o aulão em Libras a gente nem vai comentar, porque, como eu disse, acho que a maioria de nós já assiste todas as lives, né? Não é nem a maioria, eu acho que nós assistimos todas, e todas são interessantíssimas, né? Utilizei até agora para o meu projeto de pesquisa, muita coisa que eu precisei pesquisar e voltar algumas questões, principalmente sobre políticas linguísticas também, eu corri lá no YouTube e fui nos vídeos para rever várias das lives. Mas sobre esse evento, o senhor falou amanhã, no card, no slide estava 29. Volta aqui, dando aquele slide lá. Eu parei de apresentar, acho que eu até fechei ele. Mas eu vou abrir, quer ver? Acho que ele não está vendo. Eu acho que ele não está mesmo, não, porque... Deixa eu compartilhar aqui de novo. Aqui. Tá 29. É dia 29. Dia 29. Ah, tá. Legal. Dia 29, então. Depois a gente vou aproveitar e vou ajudar a divulgar, vou colocar lá no grupo e outros no blog, vamos embora. Mas a Wani, sobre essa questão ainda sobre a derivação zero, ela colocou assim: a derivação zero é válida para todos os usos de verbo e substantivos ou há exceções? Só um segundo, por favor. Sim. Não são todos, não, viu? Tem alguns, em algumas pesquisas, exemplo, substantivo, o substantivo ele tem a repetição, ele tem um movimento reduzido. Por exemplo, sentar, ouvinte, cadeira, tesoura. Já o verbo, alguns eles precisam de um movimento um pouco mais alongado. Por que isso? É o sinal de ouvir, de ligar, cortar. Vocês conseguem perceber, né, a continuidade desse movimento, sentar. Mas alguns têm as suas semelhanças, né? O substantivo
e o verbo. Como, por exemplo, mostrei para vocês dentro da frase, né? Sinal de vida, o substantivo. O outro é o verbo, que é o viver. Então, vocês percebem que a sinalização, o movimento, todos são iguais, né? Os parâmetros. Também há um outro sinal, eu não me lembro nesse momento. Ah, tá, sim. Dirigir e carro. Também tem um movimento igual. Brincar e brincadeira. Também são iguais. Porém, nos verbos substantivos, sentar e cadeira, temos uma pesquisa de Carolina Nobret, que ela vem trazendo sobre os verbos e substantivos e ela mostra o quê? Que, na verdade, o surdo, ele expressa da seguinte forma: o substantivo e o verbo acontece de haver, como por exemplo, no verbo ouvir, o verbo. Às vezes eles trocam, né? Eles fazem essa inversão. Por isso que é preciso estar atentos quanto à sinalização, né? Perdi a sinalização. Porque muitas pesquisas, elas trazem essas diferenças, né? Elas mostram essas variantes. Nossa, obrigada, professor. Acho que do grupo Geles, esse é o 4º encontro nosso. Como eu havia comentado com o senhor pelo WhatsApp, o grupo, ele tem, em sua maioria, especialistas em Libras. A gente tem uma grande parte dos integrantes do Geles que já são habilitados, licenciados em Letras Libras, alguns em licenciatura e bacharelado em Letras Libras, mas nós temos, justamente por ser um grupo de estudos e a proposta além de estudar, uso e difusão, também é propagar, nós também temos alunos e outras pessoas interessadas na língua brasileira de sinais que estão começando agora. Então, a gente está no 4º encontro e eu falo que a gente está tendo discussões tão bacanas. Hoje, essa noite foi maravilhosa. É o primeiro encontro que a gente tem para discutir propriamente dita a questão da Libras como linguística, como língua, né? Ver os aspectos linguísticos desta língua. E aí, ó, a Cristina está até colocando ali no chat, né? São momentos enriquecedores. Eu falo que são momentos de muitas trocas, né? E muitas pessoas que não tinham conhecimento de Libras e que estão tendo. O aulão acadêmico em Libras, ele também é um evento, um projeto de extensão que tem como objetivo também isso, né? Uso e difusão. Uma proposta maravilhosa até. E nós, no grupo, estamos no nosso 4º encontro e a gente já tem participado de eventos, a gente já tem publicado, então a gente está muito feliz. Estamos muito felizes hoje também por ter a sua presença aqui, professor, né? Eu fiquei, na verdade, a gente está lisonjeados, tá? Eu estou lisonjeada pelo senhor ter aceito o nosso convite e estar com a gente hoje. E espero que não seja só a única vez. Em outros eventos, em outros momentos, esperamos sua participação. Muito obrigada. Estão tendo vários, o senhor deve estar acompanhando aí pelo chat, são várias pessoas ali lisonjeando a palestra. A Hanna, se você quiser comentar alguma coisa, Hanna também é professora de Libras aqui na UFSB, ela é a nossa professora lá do campus CJA. Quer comentar alguma coisa, Hanna? Primeiramente, acho muito... Ah, tá. Posso falar? O Everton. Então, novamente, eu fico muito feliz, muito agradecido, porque eu pensei assim que seria uma palestra, mas não é uma palestra, é uma troca de experiência, troca de opinião, há uma participação efetiva de todo o público. Agradeço muito a presença de todos vocês, também agradeço a presença dos intérpretes, né? Em especial a Daniane,
que junto com o Geles, né, o Geles, ela organizou todo esse encontro, né, e assim terão outros momentos, sim. E isso é muito importante, a difusão da Libras, né? Agradeço imensamente a todos vocês, né? E quero estar junto outros dias, sim. Achei muito bacana sobre todo, vocês já conheceram o meu trabalho, né? Achei muito legal. E assim, amanhã eu vou iniciar as inscrições, viu? E aí vocês fiquem atentos a isso para fazer as inscrições. Agradeço imensamente. A Hanna agora, passar a palavra para ela que ela quer falar. A maioria dos nossos alunos, eles pensam que Libras, ela questão sobre zebra, né? Sobre onça, que, que, que seria somente um sinal, né? Não teria essa junção desses sinais de aglutinação. E hoje, no momento que você explicou, que você fez todo esse apanhado da derivação, a gente conseguimos fazer essa junção e entender claramente. Agradeço muito a você pela explanação. Na questão da derivação, nós observamos aqui que na questão da escola, de igreja, né? Esses sinais. Porém, no português, nós temos outras palavras que são aglutinadas, né? E têm significados diferentes. Então, hoje eu mostrei para vocês dois tipos. Exemplo, justaposição, e o outro foi a aglutinação. Foram os dois exemplos. Esses outros dois eu ainda não abordei com vocês. Porém, lá no YouTube, em meu canal, tem sobre essas abordagens. Esses dois aqui hoje trabalhados, vocês fazem esses links, né? Vê essa percepção, né? Sobre o sinal de cavalo com listras, que é a zebra. Quando vocês juntam esses dois sinais, vocês têm o sinal de zebra, né? Se eu utilizar somente esse sinal aqui, é outro significado, que é o cavalo, né? O sinal de cavalo. É outro significado quando eu utilizo somente um. Se eu utilizar esse sinal aqui de listras, tem um significado diferente, que é listras. Mas, se eu fazer a junção desses dois sinais, eu tenho um terceiro sinal, que é o sinal de zebra. Então, questão também de sinal de onça. Ocorre da mesma forma. Um outro exemplo é na Alemanha. Lá, pera, mas luz tem um outro significado, que é lâmpada. Tem esse significado de lâmpada. Pera com luz é o significado de lâmpada. Na Alemanha também temos um outro exemplo, no YouTube, lá no canal, tem vários exemplos, várias explicações, né? E tem vários links lá que vocês podem acessar para aprofundar um pouco mais. Vocês entenderam claramente? E aí a Hannah falou o seguinte: eu já havia explicado já isso durante as aulas, porém acaba sempre ficando aquele pensamento, né? Então hoje, assim, essa provocação que o senhor nos trouxe foi muito boa. Agradeço imensamente, um beijo, obrigada. Obrigada, Hanna. A Claudineia também quer fazer um comentário com o professor. Só desfixar um aqui para fixar o outro. Calma, porque. Deixa eu desfixar ela.
Agradeço. Você consegue me ver, professor? Sim. Agradeço muito a sua presença aqui hoje, né? Foi um momento muito enriquecedor, né? Tivemos muitas participações. E, assim, trouxe muitos temas importantes nessa palestra de hoje. Então, assim, foi uma palestra ótima, foi muito bem elucidada, né? Então, agradeço imensamente a tua participação. Então, eu quero saber de você opinião sobre as estratégias de, um exemplo, sobre as variações. Hoje você nos trouxe algumas variações, né, que pode acontecer, né? Sobre como o surdo ele pode fazer essa sinalização, né? Como ele pode fazer essa difusão. E aí o surdo, eu não tô conseguindo ver, né? Tá ficando falho. Você tá conseguindo ver aí, Rai? Tá tipo. Mais ou menos. Como você pensa nessa estratégia, né? Da gente absorver isso, desses sinais, desse sinal. Conseguir entender minha pergunta? Por exemplo, como aqui no Brasil, né, esse sinal de pegar, de abarcar, e vários outros sinais. Qual a estratégia que você pensa em relação a isso? Qual sinal? Por exemplo, a mão dela está desaparecendo. A câmera, a mão está cortando. Não dá para ver. Desculpa, eu vou fazer de novo. Relacionado ao tema sobre variações. Por exemplo, o surdo nessas variações de sinais, eles precisam adentrar, absorver, por exemplo, o surdo, quando utiliza o sinal, este sinal, ele precisa focar, por exemplo, na área da saúde, e absorver os sinais da área da saúde, com foco nessa área, na área da saúde, nesse alinhamento, nesse segmento. Como, por exemplo, os sinais, eu acho que é de coronavírus que ela está fazendo. E muitos outros sinais relacionados a essa área da saúde, que ainda não tem, outros sinais que ainda não tem. Eu te pergunto, né, com relação a isso, quais as estratégias que você acha que devem ser utilizadas para ajudar os surdos, né, a movimentar esses surdos, para criar esses sinais, né, para criar relacionados a essa área, para poder ter essa gama de sinais relacionados a uma área específica, né? Poder destrinchar nessa área. Você conseguiu entender a minha pergunta? Sim, você me fez uma pergunta muito importante. Que eu, como professor da disciplina de variações linguísticas, mas você me mostrou sobre um questionamento, né, de um professor da professora Vanessa Vidigal. Esse aqui é o sinal dela. Vidal, desculpa, obrigada. Ela é pesquisadora, doutora, e ela aborda temas, nesse momento, sobre a questão E aí, a Vanessa Vidal, ela já veio em um dos meus momentos e participou, né? Trazendo temas sobre o coronavírus, durante essas lives. Então, ela já mostrou várias variações desses sinais, né? Então, assim, vocês podem acessar o meu canal no YouTube, que lá tem a palestra dela. E ela fez essas pesquisas relacionadas a isso, com essas abordagens. E, assim, lá, quando você me perguntou quais estratégias, né, para a questão dessas variações, isso aí tem um pouco de choque. Por exemplo, eu antes
questão das variações ocorria de forma natural, né? Como ocorre em outras línguas, naturalmente. Aqui no Brasil, é um país de grandes fronteiras, né? Um país de grandes extensões. E aí, como o único surdo, ele vai fazer toda essa assimilação, né? Imagina um país no sul, no norte, né? No Maranhão, no Amazonas. Então, vai ter as suas diferentes origens, né? Nas suas sinalizações. Então, não tem um dicionário igualitário para todo o nosso território. Falta esse dicionário, né? O dicionário do Capovilla, temos ele, porém ele está um pouco desatualizado. Em outro estado, não tem esse dicionário, né? Não tem esse acesso a ele. Então, quanto à área da saúde, no período do coronavírus, da disseminação, nesse período assim, a gente ficou muito angustiado, porque faltava informações, né? Os surdos eles precisavam saber dessas informações, como levar uma rápida sinalização, né? Uma rápida gama de sinais para todos esses surdos. Então, assim, nós não podíamos ficar parados, nós precisávamos fazer algo, né? E precisávamos criar algo referente ao coronavírus, né? Esse ou esse sinal aqui. Então, há essas sinalizações. Porém, tudo se concretizou, né, em um sinal. E hoje o sinal utilizado é esse aqui, então, esse aqui já não é mais utilizado. Então, assim, hoje o que mais se vê é essa sinalização aqui. Então, teve uma unificação do sinal, que é esse aqui. O sinal para coronavírus, então todo o território utiliza esse aqui. Então, sobre a Vanessa, né, ela traz essa abordagem dessas pesquisas. Te respondi? Obrigada. Obrigada. Nossa, cada vez mais é mais informação. Ótimo. Para a gente encerrar, eu vou só deixar a pergunta que o Roberto colocou no chat, e que, na verdade, é uma pergunta, professor, que o senhor deve ouvir demais, que a gente ouve demais durante nossas aulas, que a gente ouve durante os nossos cursos, né? Sempre tem alguém perguntando. O Roberto colocou ali no chat, quanto tempo é preciso para ser fluente em língua de sinais? Quanto tempo precisa estudar? Esse aí não foi um tema, né? Porém, a gente consegue responder sim, né? Então, você pense quanto tempo demora a chegar à fluência. Isso que vai depender de cada um, né? Depende de cada pessoa. Porque a pessoa, ela precisa ter interesse, ela precisa ser esforçada, ela precisa se dedicar. Isso é um pouco trabalhoso, né? A questão da aprendizagem, ela é um pouco trabalhosa. Você precisa estar em contato com as comunidades surdas. Quando acontece isso, você consegue ter uma aquisição de forma mais rápida. Agora, assim, quanto tempo certo assim, eu posso dizer que às vezes acontece de chegar à fluência em 2 anos, mas acontece de ser fluente, outros já é mais espontâneo, né? Porque já estão nessas áreas, já estão ali já infiltrados, já interpretam músicas, né? Poemas, poesias. Então, assim, na faixa de 2 anos, às vezes demora mais, demora 4, mas isso aí depende de cada pessoa, depende do esforço, depende da dedicação, depende do interesse de cada pessoa. Porque há pessoas que conseguem em um espaço menor devido ao contato, né, que tem com a comunidade surda. Agora, se tem pouco contato, se não estuda, se não pesquisa, demorará um pouquinho mais esse aprendizado, né, para ter essa fluência. A fluência, ela demanda dedicação e esforço. Exatamente isso. Obrigada, professor. Bom, agora a gente tem que se despedir, né? Nós já estamos em 8 horas e 37 minutos. Eu falo que é um grande prazer a gente contar com todos vocês aqui no nosso 4º encontro
do Grupo de Estudos em Língua de Sinais Brasileira, o GELES, aqui na UFSB, e a gente poder junto multiplicar experiências. Eu agradeço a todos de coração. As professoras, as tradutoras e intérpretes de Libras Língua Portuguesa, a Bianca, da Secretaria Estadual de Minas Gerais, a Cris, da Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros, corrigi agora, Cris, a Leide, da Unimontes, e a Raimires, da Secretaria Municipal de Educação de Brumado. Eu tenho que aproveitar e agradecer também os monitores, que estão aqui nos ajudando sempre no chat, estão sempre por trás, parceiros também, assim como as intérpretes de Libras. Então, nós temos aqui a Dilza, o João Vitor, que está aí gravando tudo para nós, nós temos o Leandro, que é responsável pelos cards, temos a Luzinete, responsável pela audiodescrição, temos a Wani, que entrou agora, ela é do Grupo GELES, né, mas entrou agora como monitora também, então eu agradeço a todos. Eu agradeço a todos os integrantes do GELES que se propuseram a gente se juntar, estudar, discutir, propagar sobre a Libras. E eu agradeço mais uma vez de coração e grandemente ao professor Everton Carlos por estar aqui com a gente. Gratidão, gratidão a todos. Meu muito obrigada a todos os presentes. Vou passar a palavra para o professor Carlos para se despedir, professor. Eu quero dizer novamente muito obrigada. Todos tenham uma boa noite. Não esqueçam que vocês estão em constante aprendizado, né? Então, hoje foi um tema muito importante aqui abordado. E eu quero que desejo que todos vocês tenham de verdade aproveitado. Agradeço cada um pela participação, pela organização, pelas tradutoras. Muito obrigada, Daniane, por toda a organização. Abraço a todos. Muito obrigada. Obrigada, professor. Muito obrigada. Que Deus abençoe, viu? Valeu. Obrigada a todos, gente. Uma boa noite a todos. E até o próximo encontro do GELES, com o professor Rubens, sobre escrita de sinais. Obrigada.